Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, como é bom estarmos aqui reunidos numa noite chuvosa, numa noite agradabilíssima, que nos faz, mais uma vez, unidos juntos para aprendermos com a palavra, para nos confraternizarmos com essa palavra linda. E desde além de cumprimentar essa igreja maravilhosa, cumprimentamos também o internauta que interage conosco com um fortíssimo abraço. É com alegria que estamos juntos nessa noite, uma vez mais, num culto de doutrina, num culto de ensinamento bíblico, dentro do qual, com certeza, uma vez mais, seremos exortados, consolados e edificados. Muito bem, nós queremos inaugurar essa doutrina sujeitando-se ao corpo de Cristo. Que coisa tremenda! Sujeitando-se ao corpo de Cristo. É uma doutrina maravilhosa, sugestiva, que nos remete a uma reflexão muito grande nessa noite. Eu quero inaugurar lendo um versículo somente, em Efésios capítulo 5, versículo 21, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor Deus, te bendizemos, glorificamos e exaltamos o teu sobremodo e grandioso nome. Estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor, e aqui nos diriges, nos colocas diante de ti, depois dos 5 minutos de oração, depois de uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. Agora, como sempre, repetimos, capacita-nos para que tenhamos o mesmo desempenho, a mesma desenvoltura e que possamos estar juntos, unidos, neste mesmo ritmo já colocado pelo teu ministério de louvor. E para a honra e glória do Senhor nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muito bem, essa palavra é tremenda porque ela nos encoraja a agirmos coletivamente. A igreja, ela não estabelece parâmetros individuais, mas na união e na unidade do corpo de Cristo, sempre a igreja é tratada como organismo de Cristo, como corpo vivo de Cristo. E é para isso que aqui estamos, é para isso que existimos, é por isso que a igreja do Senhor existe, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então essa sujeição, ela não é individual, essa sujeição ela é coletiva, sujeitando-vos uns aos outros no temor, na reverência, no respeito a Cristo. Muito bem, então é uma palavra que sugere que todos nós, como membros deste corpo, devemos nos sujeitar no temor, na reverência, no respeito a Cristo. Portanto, é uma palavra que nos sugere tudo que a palavra de Deus diz em 1 de Paulo aos Coríntios, em Efésios, em Filipenses, Colossenses, de que somos membros um dos outros e, portanto, devemos sujeitar-nos uns aos outros, no temor, no respeito, na reverência ao Senhor. Não é que iríamos ou iremos fazer essa sujeição mediante a simpatia, mediante a empatia que tenhamos, mas no temor, na reverência e no respeito a Deus. Então hoje é muito tremendo se todos nós e você que nos assiste pela internet se coloque atenciosamente para que você foque e descubra quantas arbitrariedades, quantas loucuras se cometem hoje num corpo que não é corpo, mas que tem aí os coaches, os sensacionalistas, brincando de igreja. Mas vamos ver como é que isso funciona. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor,
sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então é linda essa palavra quando Paulo diz: completai a minha alegria. O verbo está no subjetivo para mostrar que somos dele, para ele, no Senhor, e devemos completar a alegria da liderança para com a membresia, da membresia para com a liderança. Aí ele fala: se há, pois, alguma exortação em Cristo, e claro que há, alguma consolação de amor, e óbvio que existe, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Olha que coisa tremenda. Tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O fato, e já trabalhamos isso aqui, de... Oi? Não li o 4? Muito bem, então vamos lá. Filipenses 2, versículos de 1 a 4. Eu fui só até o 3, é isso? Amém. Glória a Deus. Eu saltei de fato aqui um versículo, mas vamos lá. Enquanto nós chegamos lá no 4, quando a Bíblia diz: considerai uns aos outros superiores a si mesmo, ou considerai uns aos outros, repito, superiores a si mesmo, significa que nesse sentimento, nessa sujeição, nós devemos sim considerar os amados como superiores a nós próprios. O que significa isso? É que você, que eu, que nós devemos olhar um ao outro e um para o outro na expectativa e na certeza de que o seu irmão pode ser usado pelo Espírito Santo. Que o seu irmão pode ser, sim, trabalhado e usado como instrumento de Deus para a igreja. Então você discerne, você detecta, e nós que temos o Espírito Santo, detectamos quando uma pregação é soberba, quando uma pregação é altiva, e quando uma pregação visa mostrar conhecimento, mostrar superioridade, rejeitando e colocando entre os irmãos divisão. É isso que aqui não acontece, mas é isso que está infestando o mundo aí fora, e nós teremos algumas provas aqui inequívocas. Farei tudo para não citar nomes, mas estejamos atentos para tudo isso. Muito bem, julgar o outro superior a si mesmo é exatamente isso que estamos falando, para não fazer nada por partidarismo ou vanglória, que é glória própria, mas por humildade, considerando cada um aos outros, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, realmente, Deus pode nos usar, e pode usar todos nós para edificar uns aos outros, consolar e exortar. Então, nós temos visto aí, não aqui, repito, pelo YouTube, pelo Face, cada pregação, irmãos, que procura demonstrar conhecimento, levando os irmãos a ficarem duvidosos até de que são crentes. Então, nessa noite, não é assim entre nós. Nós devemos completar a alegria do Espírito Santo. No caso aqui, o próprio Paulo advoga e atesta esse sentimento espiritual. Então, vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10, palavra conhecidíssima da amada igreja, e peço ao nosso pastor Haroldo, nosso líder no Cidade de Deus, nosso pastor Haroldo, que nos leia 1 de Paulo aos Coríntios 1, versículo 10, palavra muito conhecida da igreja. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Muito obrigado, pastorzão. Rogo-vos, irmãos, é um rogo, é uma súplica. De Paulo somente não, do Espírito Santo na vida de Paulo. É um rogo espiritual, um rogo celestial. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Olha que coisa linda. Que faleis todos a mesma coisa, na doutrina, na palavra. Todos vocês, como sujeitos ao corpo, ao temor e ao corpo de Cristo, são um só espírito. Então, como leu o pastor Haroldo, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Essa palavra inteiramente unidos significa sem mistura, com integralidade, que não haja nenhum resquício, nenhuma vírgula, nenhum i, nenhum pontinho de divisão entre os irmãos. Que falemos a mesma coisa na palavra, na doutrina, queridos. Que não saiamos para a direita nem para a esquerda, que permaneçamos no centro das Escrituras. Então, vamos vagar, como diz, devagar, para que entendamos. Quero repetir de novo a leitura do pastor Haroldo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Filipenses 4, verso 8, nosso amado irmão Christian Lucas nos lerá, portanto, Filipenses capítulo 4, isso é, 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É linda e é tremenda essa recomendação do Espírito Santo na vida de Paulo, porque o texto é complementado com a seguinte expressão: seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos que a palavra ocupar, ocupação, é o X da questão. O que tem ocupado, o que ocupa o teu, o meu, o nosso pensamento? A grande questão é que nós sabemos que a batalha, a grande guerra é na mente. E uma mente que não é ocupada pelo Espírito Santo, pela unidade, pela sujeição ao corpo de Cristo, é ocupada por vanglória, por ciúmes, por invejas, por contendas, por porfias, por ciúmes. Isso jamais trará à igreja, ao corpo de Cristo, nenhum tipo de unidade. Sempre trará divisão. Então é tremendo quando Paulo conclui: seja isso que ocupe. O que é que deve ocupar o nosso pensamento? Igreja, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Há momentos em que você está dirigindo, que você está trabalhando, e é preciso, às vezes, que apenas um louvor, ou apenas pedaços de versículos ocupem o teu pensamento, para que você produza, para que você esteja sempre com a mente ocupada por tudo que é verdadeiro, puro, de boa fama, por tudo aquilo que é respeitável, que é maravilhosamente puro para a igreja. Então, deixa eu colocar e deixa que coloquemos algumas questões fundamentais. Por exemplo, irmão, alguns têm, se é que buscam, se não assistem, melhor ainda. Mas alguns irmãos, e a gente tem a obrigação de investigar, têm visto verdadeiras, deixa eu usar um termo bem elegante, palhaçadas, circo, em alguns lugares que se chamam igreja. Por exemplo, acusações. O camarada tem um pregador, eu não vou falar o nome, mas lembra um certo intempérie climático.
você está em pecado, assim diz o Senhor. Aí o camarada diz, se essa profecia vem do Senhor, que se cumpra. Se eu estou em pecado, você examine. Irmão, que discussão boba. Aí o outro também, conhecidíssimo, tem um profeta que se levanta na mesma igreja, dentro da igreja. Homem, 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 homem. Carrega no R, no M, mãe, mãe, como se fosse Deus falando. Tu estás em pecado. Queridos, primeiro, isso não vem de Deus. Sem temor, eu digo, é palhaçada. Sem temor, eu digo, é circo. Por quê? Preste atenção. Quais são os pilares bíblicos que nós devemos seguir? Preste atenção. 1 de Coríntios, não abra, não é preciso, depois você confere. 1 Coríntios 14, 3 diz, mas o que profetiza fala aos homens, vamos lá, edificando, exortando e consolando. Vou repetir. Mas o que profetiza fala aos homens, fala à igreja, olha lá, edificando, exortando e consolando. O Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo não acusa. Se for um homem de Deus pregando ali, quando o cara subisse, tu tá, cala-te, Satanás, sai desse homem, mentira do diabo, cai por terra, o cara cairia durinho ali, nunca mais ia profetizar em canto nenhum, porque ele veio acusando. O Espírito Santo de Deus não acusa. Quando há algum problema, reúne a liderança, fala com 2 ou 3 pessoas, leva ao conhecimento da liderança. Se a pessoa ouvir, ganhar-te teu irmão, se não, comunica à igreja e o declara publicano e pecador. Então, amados, essas palhaçadas ocorrem. Primeiro pilar é esse, pastor, Segundo pilar, 1 de Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, atenção, vamos unir. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um visando a um fim proveitoso. E essa manifestação que é dada a cada um visando um fim proveitoso, vem exortando, consolando e edificando. Ora, se aquele cidadão que veio ao púlpito e apontou para o homem dito de Deus, tu estás em pecado, ele quebrou 2 princípios basilares, quebrou 8, mas eu boto só 2, que o Espírito Santo, ele não acusa, que o Espírito Santo só se revela, só se manifesta para um fim proveitoso. Que proveito teve a igreja, irmão, lá, que não é igreja? É uma brincadeira, claro que lá tem irmãos que amam a Deus, eu tenho convicção disso. Mas que proveito teve aquilo foi uma palhaçada. O camarada subiu para aparecer, o camarada era um revoltado, e o pregador não teve Espírito Santo suficiente, ou não era cheio do Espírito para calar, em nome de Jesus, cala-te, Satanás. Isso não vem de Deus. Acusação, irmãos, não vem de Deus. Deus visa sempre um fim proveitoso, exortando, consolando e edificando. Simples assim. Aí tem pessoas que colocam lá, será que vem de Deus? Meu Deus, eu confiava nesse homem. Será que vem? Irmão, é falta de conhecimento bíblico. Até pastores se pronunciando de uma forma totalmente leviana, sem terem o conhecimento da palavra. Por isso que a Bíblia diz também, e nós queremos ler, Jeremias 14, 14. Jeremias 14, 14. Eu peço que a nossa presbítera amada do Cidade de Deus, a nossa pastora Neubis, nos possa ler. A gente vai, com certeza, saborear esta palavra. Jeremias 14, 14. E depois da presbítera Neubis, a missionária Mara Simone, nos lerá 1 de Paulo aos Coríntios 14, 29. 14, 29 de 1 Coríntios 14. Mas agora vamos todos nós com a nossa amada presbítera Neubis. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei.
Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são os que eles vos profetizam. Muito obrigado, presbítera amada do Senhor, nossa esposa amada do nosso pastor Haroldo. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Olha que coisa tremenda. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, provinda, olha lá, visão falsa, vaidade, engano, adivinhação, vieram do seu coração e foi isso que os fez profetizar. Então aquela pessoa que subiu naquele local, que eu não sei o nome da igreja, nem quero saber, mas creio que lá tenha povo de Deus, chegou lá para acusar o pastor. Aquele homem era cheio de adivinhação, irmão, cheio de mentira, coração rancoroso, coração de acusação. Bastava ali o cidadão falar como o trovão. Cala a boca, safado. Pilantra. É bíblico, irmão. Deus fala coisas muito mais graves. E isso está na palavra. Então, cala-te, Satanás. Isso não vem de Deus. Você está violentando a palavra porque você está acusando e você não está visando um fim proveitoso para quem nos assiste. E o pior, foi para a internet, irmão. Mas, olha lá, se fosse coisa séria, 1000 e tal visualizações, 1015, 29, né, pastor? Mas, irmão, são milhões de visualizações. Como o povo gosta de ser enganado. Eu conversava com o pastor Haroldo, lá na casa do Marcelo, recentemente, uma reunião familiar, e nós conversávamos como o povo gosta de ser enganado, irmãos. Como o povo gosta de dar crédito à mentira. Então, como leu a nossa presbítera Neubis, esses profetas mentem porque falam mentiras, adivinhação, rancor, vanglória. É o do que está cheio o coração desses profetas. Missionária Mara Simone, 1 de Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Que coisa linda. Olha que coisa linda essa leitura da missionária. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se o cidadão conhecesse a palavra, cala-te, igreja. Olha para cá, igreja. Ele profetizou, foi só um que profetizou, julguem. Isso veio de Deus? Alguém ali, irmão, crê em Deus. Alguém que está sentado ali conhece as Escrituras, né, pastor Haroldo? E diria, não, isso não veio de Deus, eu quero julgar, não de condenar. Julgar significa, eu quero discernir. Isso não veio de Deus, porque ele acusou. E ele quebrou a unidade da igreja. Ele quer causar contenda, escândalo, vanglória, adivinhação, porfia. Acabou ali. Os outros julguem. Alguém diz, pastor, mas a profecia aqui, que quando dada não é julgada, é sim, irmão. Tem homens de Deus aqui. Tem pessoas de Deus aqui que estão, olha, atentas. Estão ouvindo e sabem quando vem de Deus. E reconhecem quando vem de Deus. Então, tratando-se de profetas, falem no máximo 2 ou 3. Aí a Bíblia diz no outro texto, os outros fiquem calados, ouvindo. E todos os outros julguem, discernam a mensagem. Como assim? Se ela não é de Deus, igreja. Qual é o parâmetro? Vem para um fim proveitoso. Qual é o parâmetro? Exortando, consolando e edificando. Qual é o parâmetro? Tudo que está dentro dessa pauta. Poderíamos pegar, repito, 8 passagens, mas bastam esses pilares para que saibamos que na Bíblia não há contradição. Não há contradição alguma. Muito bem? Nessa noite, portanto, eu quero ler com os amados 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 12 ao 13. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 12 a 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, ou seja, exortam, e que os tenhais com amor em máxima consideração,
por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Olha que coisa linda. Aqui Paulo, o Espírito Santo, designa, endereça uma palavra liderança, para a membresia respeitar a liderança, pelo trabalho que a liderança exerce, estudando a palavra, vigiando para comunicar à igreja. Pelo trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros, ou seja, vivei para um fim proveitoso. A Bíblia diz, se promove a paz, o façamos em paz. Aqueles que promovem a paz, esse espírito vem do alto, quando promove a paz entre os irmãos. Então, queridos, como tem sido afetado o organismo, o corpo vivo de Cristo, e vergonha por falsos líderes, falsos profetas, que englobados dão no mesmo. Querendo dirigir um povo sem a menor responsabilidade, sem o menor conhecimento bíblico. Por isso que devemos conhecer a palavra, para não sermos enganados, para não sermos engrupidos pelos erros demoníacos do inferno. 1 aos Tessalonicenses, para concluirmos, capítulo 5 ainda, não vamos concluir, daqui a pouquinho só. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, 5:14, li 12 ao 13, e agora vou ler 1 Tessalonicenses 5:14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Então, o consolo, ou a exortação, ou a admoestação é essa. Corpo, membros um dos outros, sujeitem-se. Existem na igreja, irmãos, fracos? Existem. Existem na igreja irmãos insubmissos? Existem. Tudo isso é para ser observado. Para matá-los, para sepultá-los, não. Para tentarmos trazê-los para o Senhor. Eu vou repetir. Que coisa tremenda. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis. Aqui, exorteis os insubmissos. Consoleis os desanimados. O que é admoestar, exortar o insubmisso? Aquele que não se submete à palavra, você conhece. Aquele que não dá crédito às escrituras, você conhece. Então exorte, chame a atenção com amor, com longanimidade e doutrina. Querido, você está cometendo um erro, você está se insurgindo contra a palavra. E aí diz, então vamos lá. Consoleis os desanimados. O que é o irmão desanimado? É aquele que tem vontade, que quer, não dá não. Entra por aqui, sai por aqui. Coça. Chega, irmão, por favor, deixa eu te consolar. Abra a palavra e tire do seu coração o que vai estimulá-lo, o que vai consolá-lo, para que ele não desista. Como diz a Bíblia, salvando-os do fogo, tirando-os da perdição e não empurrando. Não é? Tem crente que empurra. Tu quer ir? Então vai, desgraçado. Quer para o inferno? Então toma aí no traseiro, vai-te embora. Não, irmãos, isso não vem de Deus. Olha que coisa tremenda. Se o Senhor diz que há amparo também aos fracos, é porque existem fracos. Se o Senhor diz que é para que sejamos longânimos para com todos, é para que sejamos longânimos, tardios em nos irar e deixar apenas que a ira de Deus se manifeste, nunca nós. Para concluirmos, nós todos sabemos que a carta de Judas, pertinho de Apocalipse, não tem capítulo, mas alguns falam capítulo 1, não tem problema, só versículos. Eu queria então uma leitura em Judas 20 e 23. De 20 a 23, parte A. Chega no 23, vamos só para a parte A. Vamos lá, em vez de designar a leitura, deixa eu ler junto com os irmãos, que às vezes essa palavra não está aqui, e nós apenas recomendamos porque nos vem à mente. Então vamos em Judas 20, eu falei, é isso? 20 a 23, parte A. É isso mesmo.
Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Parte A do versículo 23. Pois falamos ainda agora e nos veio à mente, devemos sim salvar alguns que estão na dúvida, ou seja, desanimados, fracos, duvidosos, para que o possamos salvar do fogo e nunca jogá-los no fogo. Amém, igreja? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, que aprendamos a discernir o que vem e o que não vem de Deus. Nesses últimos momentos, Pai, em que se fala de profecia como se fosse brincadeira, onde tudo que está aí sendo publicado, profetizou isso, profetizou aquilo, nada vem de Deus. Tudo é figura, tudo é ilusão, tudo é vandalismo, tudo é totalmente arrogância, tudo é adivinhação, é espírito de vanglória. Eu analisava outro dia rapidamente textos dos 20, irmão, nenhum se aproveitava. Todos heréticos, todos mentirosos, porque profecia não é isso. Profecia tem que ser julgada pela igreja. Profecia tem que ser entendida e discernida pelo corpo de Cristo. Amém? Ministério de louvor, suba e vamos aplaudir o nosso Deus. Amém.